Oi, como vai você? Meu nome é Anderson Lima, seja bem-vindo ao meu canal, o Lemon Verso. Pega o seu café e bora lá codar. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre IA generativa. Tô deixando o link aqui do meu site, onde você pode me conhecer um pouquinho melhor, me seguir nas demais redes sociais e pegar muito conteúdo gratuito. Beleza? Bom, o objetivo principal é conhecer as principais ferramentas do mercado atualmente para facilitar nosso dia a dia como desenvolvedor. Então, você já está utilizando ou provavelmente vai utilizar algumas ferramentas como ChatGPT, Cursor, Windsurf e outras. E a ideia é passar por elas uma a uma e fazer um comparativo aí de vantagens, desvantagens de utilizar ou não estas ferramentas, beleza? Bom, nos demais vídeos você vai poder acompanhar cada uma delas no detalhe e entender um pouquinho mais como que utiliza cada uma delas, né? Então, você precisa conhecer, seria interessante que você conheça um pouco mais sobre os principais termos aí que o mercado tem adotado, né, para você pesquisar um pouquinho mais, para você conhecer um pouco mais sobre IA generativa, principalmente. Afinal, ela está vindo não para substituir as profissões, mas para ser mais uma ferramenta de trabalho, né? Claro que algumas profissões aí já estão no radar para serem substituídas e a ideia é que você não seja substituído por uma IA, mas quem sabe utilizar bem vai acabar te substituindo aí, vai acabar sendo um concorrente mais forte, né? Então, vamos se manter atualizados, seguindo aqui um fluxo bem simples sobre o que é inteligência artificial, a IA generativa, quais são os modelos de IA atualmente, LLMs e Transformers, agents de IA, copilots de código, casos de uso no desenvolvimento e, por fim, aqui estamos nós, o desenvolvedor, o dev, que toca aí o dia a dia dos sistemas. E uma palhinha aqui do que é o que, né? Os modelos, eles são basicamente um aglomerado ali de informações. Então, nós temos muitas informações tokenizadas ali e se tem um dilema do que é um token, né? Em resumo, um token pode ser uma palavra, uma letra, depende muito do contexto. O GPT, por exemplo, a palavra API, como é muito recorrente, ela é um token, né? E o número de tokens vai definir ali basicamente quão esperta, quão eficiente é aquele modelo. Esse número tem aumentado bastante, principalmente no Gemini, GPT e os outros que estão com maior investimento aí. Beleza? Inteligência artificial é um nome bem comercial, é algo que existe aí há um bom tempo. Eu recomendo que você pesquise pelo termo e principalmente em playlists do Fábio Akita, que tem falado muito aí e desmistificado muito sobre AI. Beleza? Então, voltando aqui, nós temos os modelos que são basicamente aqui GPT, temos o Claude, temos Llama, que da Meta, né? E aí temos grandes empresas
por trás desses modelos, certo? E esses carinhas aqui, por sua vez, eles vão acabar caindo aqui para os agents de AI, né? Então esses agents, eles são quem? Eles são prompts otimizados para determinada tarefa. Então, para desenvolvimento, nós temos agents muito bons, que são o Windsurf, né, que foi adquirida recentemente pela OpenAI por mais de 3 bi de dólares. E temos o Cursor, que é da Anthropic, e usa o Cloud. Temos o Copilot da Microsoft, que aí está sendo um wrapper para as outras LLMs aqui, basicamente. Então os agents, eles vão utilizar esses modelos, né? Essas LLMs que vão executar tarefas como um especialista ali, conforme o prompt, né? Esses carinhos, né, são os que estão integrados ali com um editor de código, com a IDE, VS Code, IntelliJ, WebStorm. O Windsurf tem a própria IDE, que é basicamente um fork do VS Code, a cópia ali do VS Code otimizado. O Cursor idem, né? Então você pode forcar aí o VS Code, fazer um clone e criar a sua própria IDE com teu modelo preferido, beleza? E para utilizar bem tudo isso, é interessante você entender um pouquinho sobre a engenharia de prompt. E aí, quanto mais aprofundado você for, melhor você vai ter ali a criação do seu prompt. Então, ao invés de você jogar um prompt aleatório, como por exemplo, crie um landing page, crie uma API, um endpoint ou termos mais específicos, você pode criar um agent similar ao que foi feito aqui com o Windsurf e Cursor, que inclusive, se não me engano, foi o Cloud ou o Cursor que teve o prompt vazado, né? Como que o pessoal estruturou ali os prompts para criar esse agent ultra especialista em codificação, né? E aqui tem um prompt um pouquinho mais simples, sobre a criação de um agent que vai ser um desenvolvedor full stack com a main stack, né? Então ele é um agent especialista full stack, utilizando main, que é em resumo JavaScript, TypeScript, Node, JS e MongoDB, né? E você tem aí um desenvolvedor full stack para aplicações full stacks. Então ele recebe uma missão. É importante que ele tenha bem definido ali os papéis, o que ele vai executar, e nós vamos ver um pouquinho disso mais para frente na prática, né? E aqui ele vai ter a missão, vai ter algumas tecnologias em foco, e essa é uma stack mais genérica, mas nós podemos especializar com outras, né? Pode ser uma stack mais voltada para Java, uma stack mais voltada para C#, com Angular, vai depender da tua necessidade, né? É importante que ele siga ali alguns padrões, você pode definir quais são os de preferência ou os do teu time. É importante também consultar fontes, porque por vezes o modelo ali acaba alucinando, que é quando ele começa a falar nada com nada, e você entra ali num AI real, num GPT real, onde nada faz mais sentido. Então ele gera um erro, sugere uma correção, você aplica e fica nesse loop. Uma hora acaba dando certo, mas não é muito produtivo. Recomendo aí que você entenda bem o que está acontecendo, o que está fazendo ali, até para que, caso precise, você consiga consultar por conta da documentação, beleza? Então,
ainda continua sendo muito importante que você conheça os pilares ali do que você está usando, né? Você conheça o que está acontecendo ali por debaixo dos panos, para que em um eventual problema você consiga se sair bem, independente da ferramenta, né? Não importa se você está usando modelo A, modelo B, IDA, B, C ou D, se você está no VS Code, no editor, no Notepad++, né? no papel, o importante é que você entenda um pouquinho ali do que está acontecendo, beleza? Eu também tenho criado meus prompts com atalhos. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente em um dos vídeos. Não esqueça que aqui é uma playlist e vamos abordar um a um para que você consiga pôr em prática aí o que se tem usado no dia a dia de um desenvolvedor. Beleza? Eu utilizo as ferramentas em tarefas pessoais, em projetos pessoais e principalmente no trabalho, no dia a dia, profissionalmente, que é bem importante, porque é algo que já está virando requisito nas empresas, né? Então, quanto maior a empresa ali, maior capital, maior valor disponível para investimento, e as empresas já estão na fase de fazer parcerias, né, com as empresas de inteligência artificial, inteligência generativa. Gera algum receio, né? Gera um medinho a princípio, aquele medinho de substituição, tal qual veio com a revolução industrial, com a própria internet e tudo mais. Mas não se desespere, não vamos nos desesperar e, dentro do possível, se manter aí atualizados com as novidades para o nosso dia a dia, beleza? Como eu comentei, pesquisa bem, entende bem o que está acontecendo, o que faz o que, e você vai se sentir, ao menos eu me senti um pouco mais seguro aí em relação ao mercado, em relação à confiança de utilizar essas ferramentas no dia a dia, beleza? Importante que você veja os vídeos, siga aí os tutoriais, coloque em prática, explore, escolha teu ferramental preferido que mais te agradar aí. E como boa parte dos recursos aqui são pagos, a ideia é te demonstrar como está funcionando cada um deles, para que você justamente não tenha que pagar por esses recursos todos, né? Então, vamos falar um pouquinho mais de cada um deles, belezinha? E para entender um pouquinho mais do que tu vai usar aqui durante as atividades, você precisa ter claro, ou é interessante ter claro, como que funciona ali o fluxo, né? Então, você, usuário, escreve um prompt e envia para uma aplicação. Essa aplicação ali geralmente é um front-end, que pode ser um front-end web, como o ChatGPT. Tem também já os aplicativos nativos para iOS, para Android, do próprio ChatGPT, Grok, Gemini e outros, né? E aí tem leves diferenças entre eles, porque na web é muito mais fácil de publicar uma atualização do que no aplicativo iOS, por exemplo, né? Então, as funcionalidades mais recentes, o que tem mais fresco ali de funcionalidade, geralmente está disponível na web primeiro, belezinha? Então, aqui voltando, você tem um usuário, você tem uma aplicação que vai fazer a interface ali, uma LLM API. Então, além do cliente, o pessoal, as empresas têm disponibilizado também LLMs, que basicamente recebe esse texto, passa por uma camada de tokenização. Lembra que o token ele pode ser
palavra, uma frase, uma letra, e passa aqui por essa camada de tokenização. Uma vez que ele consegue fazer o mapeamento do que são os tokens, ele vai passar pro transformer, né? E aí nesse transformer ele vai gerar uma resposta e finalmente voltar um texto aqui de acordo com toda a lógica que foi executada. Então esses modelos aqui eles são pré-treinados e hoje é 22 de junho de 2025, para que você tenha aí data atual. Então, hoje é 22 de junho, né? E você já tem a web inteira mapeada, basicamente. Inclusive, já temos a opção de busca na web, né? Nessas ferramentas. E, além do pré-treinamento, nós temos o treinamento que é feito pelos próprios usuários conforme vão utilizando a ferramenta, beleza? Então, um breve resumo, bem por cima do que são as LLMs, modelos, que é o famoso GPT, Cloud, Llama da Meta e o Codex da OpenAI também, né? Aqui nós temos os agents, como eu comentei um pouquinho mais acima. Os agents, eles são os especialistas ali em X assunto. Então, o que nos interessa são os agents de desenvolvimento, de codificação, mas também já tem agente jurídico, agente com várias especialidades ali, né? E, claro, esses são os modelos mais conhecidos e os agents mais conhecidos, mas eu recomendo que você acesse esse site ou deixar o link aqui na descrição, que é o Hugging Face. O Hugging Face, ele é um marketplace, basicamente, de modelos e outras ferramentas relacionadas à IA generativa, inteligência artificial em geral. Você vai encontrar modelos gratuitos, modelos pagos, prompts, né? Tem uma comunidade aqui também. Eu sugiro dar uma navegada boa. Tem esse usuário que é uma referência aqui, ó, que é o Tom Jobins. E ele geralmente está acompanhando, lançando novos modelos aí também, né? Para que você consiga executar localmente e tudo mais. Tem esse outro cara que é bem interessante. Eu ainda não peguei para testar ele, mas eu ouvi falar muito bem que ele é um wrapper de outros modelos, né? Então você tem uma única assinatura e pode utilizar múltiplos modelos, bem parecido do que o Copilot faz, o Gemini faz, porém você tem a vantagem de não ficar preso ao agent, né? Lembrando que o agent é especialista em codificação, por exemplo, e aqui você consegue criar os seus próprios agents com múltiplos modelos. E não te preocupe, vamos colocar a mão na massa e ver tudo isso rodando no detalhe, belezinha? Eu espero que te ajude muito esta playlist, essa série que eu tô montando, e reduza um pouco aí da ansiedade em relação a tudo. Para você ter um spoiler do que nós vamos falar nos próximos vídeos, eu tenho aqui um boilerplate, né? Se tu não sabe o que é um boilerplate, é basicamente um template ali, código pré-configurado que eu criei na era pré-IA, né? Na era que a gente ainda escrevia código na mão, totalmente na mão, seguindo documentação, guidelines ali, a própria comunidade. E agora eu estou justamente atualizando esse mesmo template aqui com IA generativo. Está disponível no meu GitHub, o link também vai estar na descrição. E o que eu estou fazendo é abrir pull requests, né, para registrar as alterações. E estou criando um PR, um pull request por agent ali, para a gente ter os comparativos. Belezinha?
Então, com o Johnny eu adicionei um template de BR, com o de Surf eu documentei o repositório, com o GitHub Copilot eu adicionei testes unitários e com o ChatGPT nós vamos explorar ali também ao máximo o que ele pode fazer por nós, belezinha? Não deixa de se inscrever no canal, deixar o teu like, o comentário. Eu vou passar um a um ali e interagir com vocês, tirar possíveis dúvidas aí e vambora para a próxima. Pega aí o seu cafezinho, caprichado e bora lá codar, beleza? Muito obrigado por teu tempo até aqui e até a próxima.